né? Nós vamos falar 2 Coríntios capítulo 12, do 19 até o 21, nessa primeira sessão, né? E na segunda sessão a gente começa o capítulo 13, que vai do versículo 1 até o versículo 10. Mas eu acredito que não vai dar tempo de eu terminar a primeira sessão hoje, e a gente deve acabar lá para segunda-feira, tá certo? Tá? Porque essa primeira sessão aqui, ela tem muita coisa para me tratar, talvez não dê tempo, tá? Mas vamos lá, vamos começar a lição, amém? Vamos falar a introdução da lição, questões finais, saudação e bênção. A introdução é essa. Concluímos agora o estudo de uma das mais profundas epístolas escritas por Paulo. Nela o apóstolo abre o coração aos coríntios, expõe-lhes a angústia da alma e deixa transparecer-lhes a dor. Todavia, no meio da aflição e do desapontamento, o apóstolo descobre que as forças de que precisava vertem do Pai de misericórdia e do Deus de toda consolação. 2 Coríntios 1, versículo 3, amém? O comentarista cita, né, esse versículo. O Pai da misericórdia, o Pai de misericórdias e o Deus de toda consolação. Mas não pensemos que a epístola está vazia de ensino e doutrina. A doutrina surge em decorrência de severa experiência, como já pudemos ver nas lições anteriores. Mesmo a repreensão contém doutrina preciosa, assim como a encontramos no desenvolvimento da palavra de apelo, de defesa e de exortação. Inclusive nós vamos ver aqui, amém, uma palavra de exortação doutrinária, né? Orientamos, portanto, que você veja o texto com os olhos, a mente e o coração. Então, que você possa enxergar os textos das Escrituras de 2 Coríntios, amém? Com os olhos, a mente e o coração. Veja, reflita e sinta a mensagem endereçada aos coríntios, da qual também podemos desfrutar. Vamos lá, primeira sessão. Qual é o tema da primeira sessão? O que o obreiro espera da igreja? O que o obreiro espera da igreja? Amém? Paulo vai fazer a terceira viagem missionária, e nessa viagem ele vai fazer a terceira visita na cidade de Corinto. Ele vai visitar aquela igreja pela terceira vez. A primeira foi quando ele fundou a igreja. A segunda foi quando ele descobriu o problema. E agora é a terceira viagem que ele vai fazer, né? Vamos lá. À primeira vista, pode-se pensar que o interesse do apóstolo Paulo, ao escrever a segunda epístola aos Coríntios, era apenas defender a própria reputação e a autenticidade do seu ministério apostólico. Na verdade, tinha sido forçado a elogiar-se, porque os coríntios se haviam deixado levar pela vanglória, né? Pela vanglória dos adversários. E o apóstolo precisava mostrar que em nada era inferior a tais autonomeados apóstolos. Entretanto, o seu principal objetivo era outro. Amém? Vamos descobrir aqui quais são os principais objetivos, né, que Paulo tinha ao escrever essa carta. Tá certo? Então, o primeiro, que é o primeiro tópico da primeira sessão. O que o obreiro espera da igreja? Amém? Primeiro, a edificação, sabe? O crescimento espiritual dessa igreja. Boa tarde, irmã Maria Mendes. Sempre bom ter a senhora por aqui, viu? Ficou feliz, tá bom? Deus abençoe a sua vida, tá? Então,
o primeiro tópico é a edificação. Vamos ver aqui o comentário para depois a gente trabalhar em cima disso. Embora pudesse parecer que estava apenas tentando desculpar-se, a intenção de Paulo com a autodefesa era possibilitar a edificação dos amados irmãos coríntios, procurar ensiná-los, tirar lições do que eles estavam passando. Amém? Paulo queria que eles crescessem com toda aquela situação. Amém? O proveito seria o crescimento espiritual. Apesar da aflição, do sofrimento que ele, Paulo, estava passando, mas ele queria que aquela igreja tirasse lições de crescimento espiritual com aquele problema que foi gerado com os falsos apóstolos. Tá? Na realidade, o apóstolo não via necessidade de defender-se perante ninguém, pois o que lhe importava era o julgamento recebido do Senhor. Ele sabia que quem julgava ele era o Senhor. Ele não precisava do julgamento nem dos falsos apóstolos e nem da igreja, porque ele sabia que o juiz da vida dele era o Senhor. Amém? Tá? Mas Paulo era o fundador daquela igreja. Ele sentia o peso da responsabilidade, amém? Por ele ser o fundador daquela igreja. Então o tratamento era de pai para filho. Ele precisava corrigir aquele problema, amém? Porque era a mesma coisa que ver o seu filho na boca do leão. Você não vai tirar o seu filho da boca do leão? Assim também Paulo. Paulo sentiu essa necessidade. Ele não precisava, amém, de se defender. Ele não precisava entrar por aquele caminho que ele entrou, amém? Tá? Mas o amor de pai que tomou o coração dele, de tirar aquela igreja da boca dos leões, foi muito mais forte, amém? Porque aqueles falsos apóstolos eram verdadeiros leões devoradores, que eles iam destruir aquela igreja em pouco tempo, e a igreja já estava rachada no meio. Essa aqui é a verdade, tá? A igreja vivia com muitos problemas que nós vamos descobrir aqui, tá bom? Por isso, para lhes afirmar o verdadeiro sentido da sua atitude, disse: falamos em Cristo perante Deus, e tudo, ó amados, para a vossa edificação. Tudo que disse e escreveu tinha o propósito de edificar a igreja. E era o amor por eles que o motivava a agir da maneira como fez. Amém? Vamos ver aqui 2 Coríntios 12, versículo 19, que é onde está baseado esse tópico. 2 Coríntios 12, versículo 19. Diz assim: talvez vocês pensem que estamos querendo nos defender diante de vocês, mas não é isso. Falamos como Cristo nos mandaria falar na presença de Deus. E tudo o que fazemos, queridos amigos, é para ajudar vocês. Amém? O que nós queremos, na verdade, é ajudar vocês, promover crescimento espiritual em vocês, é edificar a vida de vocês. Pastora Renata, você está com a Bíblia aí aberta? Lê para mim o versículo 20. Desculpa, o 19. 12 e 19. Coríntios 12 e 19. E 19. Isso. Cuidais que ainda nos desculpemos convosco, falamos em Cristo perante Deus, e tudo isto, ó amados, para a vossa edificação. Para a vossa edificação, para o vosso crescimento espiritual. Amém? Tá? Para ajudar vocês, né? Colocar massas espirituais na vida de vocês, né? Para que vocês saiam de toda essa situação, vocês saiam mais fortes de quando você entrou, né? Então, muito interessante essa forma do apóstolo Paulo enxergar, amém, a igreja, a situação que ele estava vivendo junto à igreja de Coríntio, né? E ele esperava trazer crescimento, que todos os problemas que eles estão passando ali pudesse trazer crescimento espiritual para a vida deles. Amados,
Agora vamos para o segundo tópico da primeira sessão. Lembrando que nós estamos na primeira sessão. O que o obreiro espera da igreja? Primeiro, espera a edificação dessa igreja. Que eles cresçam com esse problema. Que eles cresçam com todo esse sofrimento que Paulo está passando diante deles. Tá? Mas também, Paulo espera, o obreiro também espera o arrependimento por parte deles. Amém? Que eles se arrependam de verdade, para que eles possam se voltar para Deus da maneira que Deus espere que eles voltem, né? Tá? 2 Coríntios 12, versículo 20 e 21. 2 Coríntios 12, 20 e 21. Diz assim: tenho medo de que, quando chegar aí, eu os encontre diferentes do que eu gostaria que fossem, e que vocês me achem diferente do que gostariam que eu fosse. Tenho medo também de encontrar aí, ó, brigas, ciumeiras, ódio, egoísmo, insulto, falatório, orgulho e desordem. Amém? Versículo 21. Receio ainda que na minha próxima visita o meu Deus me humilhe diante de vocês, e que eu tenha de chorar por muitos de vocês que continuam a cometer os mesmos pecados que cometiam no passado e não se arrependeram da sua imoralidade sexual, nem das relações sexuais proibidas, nem outras coisas indecentes que faziam. Nem de outras coisas indecentes que faziam. Amém? Quer dizer, apesar não, né? Além de ter essa relação de coisas erradas, que Paulo tinha receio de encontrar a igreja naquele estado, ainda tinha um problema maior, amém? Que era as relações sexuais fora do padrão de Deus. As relações absurdas na área sexual, fora dos padrões de Deus. Quer dizer, o negócio estava sujo mesmo, né? O negócio estava muito impuro naquela igreja. Precisava de um conserto em toda a igreja. A igreja precisava de um conserto geral. Essa que é a verdade. Amém? Nós vamos entrar mais profundamente nessa palavra, inclusive usando um pouco daquilo que eu falei ontem, na live da libertação, e acrescentar algo um pouco a mais aqui hoje. Mas vamos primeiro aqui ver o comentário. O que o comentarista da lição fala? Havia em Paulo o temor de encontrar os coríntios na sua terceira visita, espiritualmente desfigurados, da forma como desejava vê-los. Amém? Paulo queria ver, né, a membresia, os membros da igreja, firme, forte, amém? Crescidos espiritualmente, bem desenvolvidos. Tá? Mas ele tinha o receio de encontrar uma igreja desfacelada pelo pecado. Tá? Uma igreja desfacelada pelo pecado. Era essa a maior preocupação de Paulo. Entendeu? Tá? Por isso que ele procurava o arrependimento daquela igreja. Certamente almejava achá-los maduros na fé, porém tinha medo que não fosse assim. Também temia que os coríntios o achassem diferente do que esperavam, talvez pronto a agir com autoridade enérgica contra a igreja, do modo como ameaçar a tratar os adversários. Quer dizer, ele criou a expectativa de que a igreja queria que ele, amém, viesse para tratar de uma forma enérgica contra as coisas erradas que a própria igreja estava fazendo. Amém? Ele queria, na verdade, ele pensava assim: puxa, eu vou encontrar a igreja, de que maneira? Né? Será que eu vou encontrar a igreja toda torta, toda esfacelada?
né? E como que eles vão querer me receber lá? E que expectativa que eles criaram quando eu for ali? Né? Será que eles vão querer encontrar um apóstolo que trate com energia as coisas erradas? Que conserte, coloque as coisas no lugar, amém? Como um pastor tem que fazer, né? Então ele vivia esse pensamento, né? O que eles pensam a meu respeito e o que eu vou pensar a respeito da igreja deles, né? Tá? É interessante a forma que Paulo se coloca aqui, tá? Sobretudo, Paulo ficaria profundamente entristecido se encontrasse entre os coríntios contendas, invejas, iras, porfias, detrações, difamações, maledicências, intrigas, orgulho e tumultos, vícios dos quais já deviam estar livres. O grande receio de Paulo era ser humilhado no meio dos coríntios e diante dos que o acompanhariam na viagem. Também previa a tristeza de chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. Amém? Tá? Então tudo isso pairava na cabeça dele. Tá certo? Amém? Mas pensando do ponto de vista de Paulo, de como ele poderia encontrar a igreja ali. E ele fala de coisas pesadíssimas, né? Quando ele fala a respeito de encontrar a igreja ali com contendas, invejas, iras, porfias, detrações, difamações, maledicências, intrigas, orgulhos e tumultos. Amém? Ele não queria encontrar uma igreja assim, né? Mas ele corria o risco de encontrar a igreja exatamente desse jeito. E ele esperava encontrar uma igreja já o quê? Madura. Porque uma igreja madura, uma igreja adulta madura, amém? Ela tem poucos problemas na área da carne, né? Por quê? Porque ela já tem maturidade para resolver esses problemas, principalmente na questão individual. Mas quando é muita gente que anda desse jeito, é uma dificuldade, porque vira um verdadeiro reboliço carnal dentro da igreja, tá? Mas Paulo, ele queria corrigir esses erros, e acredito que ele iria fazer essa viagem exatamente que se ele encontrasse desse jeito, ele iria por tudo ou nada, amém? Ele iria para agir com rigor, amém, contra os falsos apóstolos, colocar, amém, as coisas no lugar, principalmente se o pecado estivesse rolando solto ali, ele iria disciplinar quem tinha que disciplinar, ele iria tratar com quem tinha que tratar, e o que é interessante é que ele ainda tinha misericórdia daqueles que pecaram na área sexual, amém? Ele gostaria de encontrar esses arrependidos e ele pudesse colocar de volta na comunhão, amém? Tá, mas vamos tratar a respeito dessa questão de comportamentos que não agradam a Deus dentro de uma igreja, amém? Paulo praticamente ele revela, né, esses comportamentos que não agradam a Deus, mas que está dentro da igreja, né? Então vejamos aqui, nós vamos falar a relação deles, né? E vamos tratar. Mas antes, deixa eu falar um pouquinho do que eu falei ontem na live de libertação, né? Nossa live de libertação. O que eu falei ontem? Que tinha 3 coisas que eu gostaria que vocês parassem para pensar em relação a esses pecados que muitas das vezes está dentro da igreja, tá? E que a igreja precisa ajustar, precisa se libertar, precisa arrancar de dentro da igreja, amém? A gente como pastor precisa aceitar o pecador, mas não pode concordar com o pecado, amém? Tá? Então, para você libertar o pecador do pecado, você precisa de verdades que libertam, porque só a verdade é que pode libertar, né? Então, por meio de um ensino,
doutrinário, quando se ensina de uma forma doutrinária a igreja, principalmente nessa questão da área da carne, e você ensina ali, amém, você confronta a igreja, aí existe libertação. Mas se ficar alisando, passando a mão e concordando, amém, com o comportamento errado das pessoas, ninguém se conserta, as pessoas acham que está tudo bem, sabe? Aí usa o amor como desculpa, Em nome do amor, de uma forma errada, né? Se justificando os seus pecados em nome do amor, e o amor não justifica pecado, tá? Então, quem ama corrige, né, pastor? Quem ama corrige. Porque Deus ama, mas né? Ele também corrige. E quem ama se arrepende. Quem ama né? se arrepende. Se arrepende, né? Tem um comentário aqui. Ele pensava que eles iam querer que Paulo fosse converter o que eles faziam e praticavam. Amém? Eles pensavam que Paulo iria convertê-los, né? Tá? A Francinete fala aqui, como Paulo era sábio, sabia tratar com igrejas diferentes uma da outra. Exatamente, exatamente. Quando você tem mais de uma igreja, são 2 filhos. Francinete, você é mãe, né? Você tem um filho homem, uma filha mulher, né? Acho que é 2 ou 3 filhos que você tem. E você percebe, né? Dos 3, é um diferente do outro. Não é verdade? Às vezes você tem que ser duro com um, às vezes você tem que ser mais mole com o outro, né? Então, é a mesma coisa. Vida pastoral é a mesma coisa, né? A igreja, quem tem mais de uma igreja precisa entender que cada igreja, amém? Cada igreja, ela tem o seu jeito de agir, sua forma de ser, né? E a gente trata a igreja de acordo com como ela é, não é verdade? Tá. Mas essas 3 coisas eu queria que você parasse para pensar, tá? Em relação às coisas erradas, aos comportamentos errados, que muitas das vezes nós praticamos dentro da igreja, tá? Primeiro, a Bíblia condena os pecados da língua, que prejudicam o próximo, como sendo ofensas graves contra a lei cristã do amor. Amém? Então, se tem alguma coisa que você tem que tomar muito cuidado, né? Muito cuidado, é com a tua boca, com aquilo que você fala. Amém? Né? O ouvido com aquilo que você ouve, e a boca com aquilo que você fala. Tá? Informação que entra, informação que sai. Você tem que tomar cuidado, né? Você precisa de alguém que corrija a edição, né? Amém? Você precisa de alguém que corrija dentro de você o que é certo e o que é errado. Para isso você tem a consciência e você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo é o editor do teu jornal. Amém? O teu jornal é tudo aquilo que você recebe de informação e você coloca. Palavra falada, amém? Para ficar diferente só falta você escrever. Porque palavra falada e palavra escrita é a mesma coisa. Tudo que foi escrito foi porque um dia, amém, parou da cabeça de alguém, tá? A Francinete tem 2 homens e uma mulher, então você entende muito bem que cada filho é diferente do outro, né? Sim, Paulo não era... Quando ele tinha que bater de frente com uma igreja, ele batia mesmo. Amém? Né? Chamava atenção mesmo. Mas quando ele tinha que ser amável com a outra igreja, ele tratava de uma forma amável. Se você ver a carta que ele escreve para a igreja de Filipos, a Filipenses, é totalmente ao contrário do que ele escreve para Coríntios. Amém? Totalmente ao contrário. Né? Então, com cada filho tem um tratamento de acordo com o seu comportamento, né? Você tem um filho obediente, espero que você, Francinete, tenha os 3 filhos obedientes, né? Tá? Mas, às vezes o teu filho é obediente e o outro não é tão obediente como o primeiro, e aí você tem que corrigir para que ele também se torne obediente como aquele que é mais obediente. Corrigir de forma diferente, né? Quer dizer, você tem que alinhar, né? Alinhar a tua alinhada. Essa que é a verdade, né? Tá. Segunda coisa que eu queria que você
meditasse e entendesse. Qualquer tipo de conversa que rebaixa o próximo ou que difama seu caráter deve ser reprovado. Amém? Você não pode aceitar qualquer tipo de conversa que rebaixa o próximo ou difama seu caráter, tá? Você tem que reprovar. Segunda coisa que eu quero que você preste atenção. Esse é um assunto que eu tratei ontem à noite na nossa live de libertação, tá? A live das 8 horas. Terceiro, a conversa ou menção, né, de délitos do próximo deve ser feitos somente com motivo sincero de ajudar tal pessoa ou de proteger os outros e o reino de Deus. Tá? A Ana Magalhães está dizendo o seguinte: ele era justo e correto, porém tinha amor com todos. Exatamente. Tá? Exatamente. Não é porque ele amava todos que ele não aplicava justiça quando tinha que aplicar. Ele aplicava com amor, Amém? mas aplicava. Ele tinha um amor e uma régua. Isso aí. Ele tinha um amor e uma régua. Isso. Né? Ele sempre media a retidão. Quando a retidão ficava torta, ele procurava ajeitar as pessoas para a régua. Né? Atenção com amor, né? O amor junto com a régua. É verdade. Né? Porque, pastor, tem um texto Fala. que diz assim, né? Que Deus, ele ama e corrige aquele que ele ama, é ou não é? Não é? Se Deus, ele ama e ele corrige, entendeu? Por quê? Porque ele tem nós como filhos. Agora, se nós não se sentimos filhos de Deus, a gente vai ficar irado com Deus. A gente não vai aceitar a repreensão. E o pastor, quando ele ama, entendeu? A ovelha, quando ele quer o bem da ovelha, essa ovelha está andando torta, o que ele faz? Ele puxa ela para perto e ele exorta com amor. Não é? Agora, se o pastor não ama, o que ele fala? Eu não estou nem aí, quer fazer, faça, é ou não é? Às vezes ele não quer nem saber, eu não estou nem aí. Entendeu? Ela que se arrebente. Exatamente. Entendeu? E quando ama, quando tem zelo, ele puxa, né? Para perto e chama atenção. Então, aí o pastor tem que ter isso, né? Tem. Ele tem que ter amor e tem que ter régua. É o cajado e o mel, né? Que fala, não, é o cajado e o azeite. O azeite. Isso. Que fazia parte, Isso. Né, do equipamento pastoral, né? Era o cajado e o azeite. Sabe o que é, pastor? Tem muita gente que às vezes ele erra, e às vezes ele tem medo de procurar o pastor, porque ele acha que o pastor vai arrebentar com ele, que o pastor vai matar o pastor, não, entendeu? O pastor, ele vai o quê? Ele vai chamar atenção com amor, para que a pessoa não volte a cair no mesmo erro. Né? E muita gente, o que faz? Diz assim, não precisa eu falar isso para o pastor. Eu já falando para Deus já tá bom. Não, só que aqui na terra você tem que dar satisfação para o teu pastor. E outra coisa... E as pessoas não entendem isso. Pastora Renata, outra coisa, né? Que muita gente não entende o lado pastoral, principalmente quando o pastor disciplina alguém. Isso. Né? Hoje está muito difícil aplicar disciplina em membros dentro da igreja. Tá? Porque quem é das antigas, quem congregou há 30 anos atrás, 25, 20 anos atrás, que é o meu caso, do próprio pastora Renata, o pastor aplicava a disciplina. Isso. De que maneira? Dependendo do que a pessoa praticava de errado, olha, você vai pedir perdão para a igreja na hora do dia da ceia. Era apenas uma maneira da pessoa não querer mais errar. Amém? Reconhecer que errou e não querer mais fazer aquilo, para não passar aquilo de novo, né? Para servir de exemplo para a igreja. Tá. Existia casos que o pastor disciplinava deixando a pessoa 3 meses fora da ceia. Amém? Mas tinha casos. Conta dela, né, pastor? Ali com exatamente. Ela, perto dela. Dando oportunidade dela estar perto. Né? Eu peguei a disciplina no tempo que a pessoa confessava o pecado. Não, era disciplinada, ficava 6 meses fora da comunhão e não tinha direito de ir para o culto de sexta-feira, que era o culto de doutrina. Isso aí. Amém? Que era um culto fechado só para membro e que tinha que levar carteirinha. Isso.
Pegou esse tempo? Peguei esse tempo e ninguém morreu e ninguém desviou. Pelo contrário, aqueles que eram repreendidos, o que acontecia, eles entravam pelo caminho certo. Não, se é para obedecer, eu vou obedecer. E eram abençoados, viu, pastor? Eram abençoados. A Ana está dizendo que a verdade era uma só. Existia a preocupação por formar discípulos com disciplina. Isso, hoje não. Amém? Se você der uma olhada nos crentes que passaram por isso, a maioria é coluna hoje. E não dá trabalho para o pastor. Não dá trabalho nenhum. A maioria é coluna. Isso. É crente coluna. Isso. Amém? Agora, esse tá? Quando você for na Assembleia de Deus e você vê os antigos, aqueles crentes antigos, firmes, amém? Eles passaram por isso. Isso aí. Por isso que eles são firmes. Né? O segredo da Assembleia de Deus ser duradoura, tá? Foi essa maneira, amém, que esses crentes receberam. Verdade. Entendeu? Então essa é a verdade. Agora hoje é o seguinte, você quer corrigir o membro, né? Você senta com o membro, fala, você errou, aí aplica uma disciplina. Pô, você tem até dó de aplicar uma disciplina, porque ele não aguenta. Ele não suporta. Amém? Olha, você vai pedir perdão para a igreja. Então, para ver se a pessoa sente que ela errou, né? E ela não faça mais aquilo. Então vai pedir perdão na Santa Ceia. Ah, eu pedi perdão na Santa Ceia? Você vai fazer eu passar vergonha, pastor? Já não é humilde. Ele vai para outra igreja. Ah, meu irmão, no dia seguinte nem na ceia ele aparece. É isso aí. Tá? Já tá frequentando a outra igreja, já toma ceia na outra igreja, todo desconcertado. Tá levando uma maldição para outra igreja. Não se desliga da igreja aqui, já tá lá, do outro lado lá. E pensa que tá na bênção. Não tá na bênção, não. Não é verdade? E pensa que tá na bênção. Então, às vezes tem uma disciplina simplesinha, amém? O membro não suporta e não aguenta. Tá entendendo? Mas sabe o que é, pastor? É que hoje em dia tem os maus pastores, tem maus pastores. A pessoa sai de uma igreja, o pastor não procura saber como que ela saiu de lá. Ele já recebe, a pessoa está cheia, brigou com o pastor, arrumou maior confusão, saiu debaixo de maldição, não é? E vai para outra igreja, e em vez de frutificar, ele vai ficar no meio da multidão ali. Fica no meio da multidão sem frutificar. É verdade, pastor. As pessoas não entendem. Eu fui buscar o significado de algumas palavras que Paulo falou, de alguns comportamentos que Paulo citou aqui na carta de Coríntios. Eu coloquei aqui, amém? Citei aqui, eu vou ler para vocês aqui, nós vamos discutir agora, né? Primeiro comportamento, tá? Isso está dentro de muitas pessoas, dentro da igreja, e que causa um problema seríssimo dentro da igreja. E a pessoa tem que se libertar desses comportamentos, né? Não é demônio, mas tem que se libertar, porque é uma falha de caráter, é uma falha de comportamento. E o Espírito Santo se entristece com esse tipo de comportamento. Primeiro, inveja. Vixe, inveja. Olha o que é inveja. Desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia. Alguém está muito feliz ou muito próspero, está melhor do que eu, tá? Então ela cria dentro dela um desgosto, né? Ela fica desgostosa com a vida dela, tá? E aí o que acontece? Ela cria dentro dela um desejo irrefreável de possuir ou gozar o que o outro tem. Verdade. Misericórdia. Amém? Tá? Então ela cria dentro dela um desejo de ter aquilo que o outro tem, de qualquer jeito. Verdade. Então se ela vê a pessoa muito feliz, muito alegre, e ela não é muito feliz, muito alegre, sabe? Como ela não é igual, ela vai provocar o outro para que o outro, sabe, não fique alegre e não seja feliz. Verdade, porque ela tem inveja da alegria dela. Né? Eu vi uma vez eu fui tratar de uma situação. Eu não lembro se eu já era casado com você, Renata. Tá? Não lembro. Sei, tá? Se eu falar e você se lembrar, porque você estava comigo.
Eu fui tratar de uma situação, amém? Era uma briga de duas mulheres, duas irmãs dentro da igreja, tá? Eu não sei se foi... Porque eu também pregava muito fora e os pastores me chamavam para atender, né, junto com eles, né? E quando eu vi aquilo, eu botei a mão na cabeça e falei, meu pai do céu. Na igreja amém? Tá. Aí eu sentei lá com o pastor e tal. Aí o pastor mandou a irmã falar, por que que você falou mal da irmã aqui e tal? Ah, pastor, porque eu vou ser sincero com o senhor. Amém? Eu vou ser sincero com o senhor. Eu não aguento ver essa irmã dando risada. Eu não suporto ver ela feliz. Isso me irrita, eu lembro. Isso me irrita. Isso me deixa doido. Eu lembro. Né? Ela é muito feliz. Eu não sou, pastor. Eu queria ser feliz como ela, mas eu não sou. E como eu não consigo ser, né? Então eu tenho que trazer ela para baixo, junto comigo. Seguindo a irmã. E ela falou com tanta raiva. Tanto ódio, verdade. E a irmã botou o zoião assim, Tadinha, falou, puxa vida. E essa é a irmã que eu mais contava as minhas bênçãos para ela. Olha aí. E eu confiava tanto nela, eu pensei que ela fosse minha amiga. Olha aí. Eu pensei que ela ficava alegre com a minha alegria. E olha o que ela está pensando, pastor. O ódio dela, é verdade. Aí o pastor olhou para a irmã. Eu falei, irmã, você quer continuar? Aí o pastor falou, né? E eu só vendo aquela situação, né? Eu lembro desse caso, você falou também. Eu falei para você, né? Você comentou que você ficou de boca aberta. Fiquei espantado. Eu cheguei e falei, pensei assim, caramba, o que vai dar essa situação? Eu, pastor, né? Pastor das antigas, pastor mais velho e tal. Chegou para a irmã que estava com muita raiva e falou, minha irmã, só lhe cabe pedir perdão e mudar dessa atitude. Essa atitude não é uma atitude cristã. Carnal, né, pastor? Aí ela começou a chorar, se quebrantou, né? Aí veio abraçar a irmã estava assustada, né? É como se fosse alguém que tivesse com Covid. Mas depois se abraçaram, as duas choraram, né? Tá? Não sei depois o que rolou, se voltou a confiança. Amém? Isso é inveja. Né? Inveja é terrível, né? A Ana está dizendo assim, ó, botou o zoião grande assim, amém, disse, eu queria tanto. É isso mesmo. Ana, tá vendo, Ana? Você conhece gente assim, né, Ana? Muita gente assim, vai na tua casa e fica com raiva e fala, por que fulana tem e eu não tenho? É isso, gente. Esse é o invejoso, né? Por que fulano tem? Se fulano tem, eu também quero. Gente, que isso? Não, que isso? Esse aqui tu vai lembrar. Esse aqui nós já era casado. Tu vai lembrar. Não vou dizer o lugar para não, né? Tá? Mas teve um casal que veio na minha casa uma vez, né? Porque ele queria saber o que o pastor fazia com o dinheiro da igreja, né? E aí descobriu que o pastor tinha comprado sofá. Você lembra daquele casal? Ele comprou um negócio, ele comprou um negócio. Foi sofá, foi piso, uma coisa assim. Foi um negócio assim, foi. Tá? E ele queria ver com os olhos dele, né? Que loucura, o pastor colocou, acho que foi piso. Trocou o piso da casa. Trocou o piso da casa, né? Isso mesmo. Ele usou o dinheiro da igreja, trocou o piso da casa, né? E ele tinha uma casa que ele não conseguia acabar a reforma da casa dele nunca. E ele não se conformava. Como é que o pastor, amém, que vivia da fé, conseguiu colocar piso na casa dele? E ele, que era uma pessoa aposentada, amém, tá? Tinha a aposentadoria dele, não conseguia colocar piso na casa dele, né? E veio aqui e foi na casa do irmão lá para confirmar. Não, tô falando da gente aqui. Ele veio aqui em casa. Ele veio aqui em casa para conferir. Junto com a mulher dele. Amém? E nós mostramos para ele. Então, na época a gente não sabia. Ele falou, pastor, eu vim aqui lhe fazer tomar um café. E a gente abriu uma porta, irmão. Veio ele e a mulher dele na época. Veio os dois aqui, só que aí depois fala disso para nós. Pastor, ele foi lá para ver, ele ficou inconformado. Por que o senhor comprou o piso, o senhor que deu o piso da sua casa, e sendo que ele
como é que fala? Ele trabalhando, ele que deu que eu... Ele tem da aposentadoria dele, seguro, né? Será que esse dinheiro não foi nosso? Desse jeito. Tá, ele não conseguia. Porque, na verdade, ele morria de inveja, né? Inveja. Pastor, teve também um caso também, que tinha uma pessoa, tudo que eu comprava na minha casa, ou que alguém comprava, a pessoa falou, que chique, tá podendo, hein? Tu pagou quanto nisso? Gente, que isso? Sério, entendeu? Uma vez nós trocamos de carro, lembra? O carro estava, não sei onde que estava, que a pessoa veio, olhou para o carro, comprou esse carro? Eu não acredito. Como que comprou esse carro? Quando nós tocamos o Celta novo, esse Celta, lembra? Aí eu olhei para a pessoa e disse assim, minha querida, meu querido, como eu comprei, como eu fui abençoada, Deus pode também te abençoar. Corre atrás, filha, que Deus vai te abençoar. É verdade, tem coisa que nós não podemos nem testemunhar, às vezes, em público. Porque tem gente que arranja os dentes. Tem gente que não dá nem Como que conseguiu isso? Mas como você não trabalha? Como isso? E esquece que nós temos um Deus que nos abençoa. Que abençoa, né? Então essa é a inveja. Cuidado. Não fique expondo teu marido, expondo tua família, que é bênção, porque tem muita gente invejosa. Tem um ditado que diz assim, todo mundo, algumas pessoas querem ver a gente bem, mas não querem ver a gente melhor do que eles. Tem muita gente assim. Deus nos guarde disso. Exatamente. Verdade. Segundo, ira. O que é ira? Ira! Intenso sentimento de ódio, de rancor, geralmente dirigido a uma ou mais pessoas, em razão de alguma ofensa ou insulto. Eita, nós. Rancor generalizado em função de alguma situação, injuriante, fúria, cólera, indignação. Amém? Tem muito disso. Tá? Então, a ira, na verdade, é uma ofensa que não foi tratada. Né? A pessoa guarda o uma ofensa que não foi perdoada. Entendeu? Alguma coisa que a pessoa fez. E tem gente que faz e nem percebe que faz. Tá? Aquela pessoa fica irada, guarda a ira, que vai dentro dela se transformando num ódio, vai se corroendo, no rancor. Tá? Tá entendendo? Tá? E aí vai se ficando uma situação pior, né? Tá? E o outro que criou essa situação, que provocou, ou ofendeu, ou coisa semelhante, essa pessoa que está com essa ira, ele está vivendo a vida como se nada tivesse acontecido. Para ele aquilo lá foi até uma brincadeira, uma brincadeira de mau gosto, tá? E a pessoa tá vivendo lá e o camarada tá lá doente. Verdade. Com aquela ira, aquele ódio dentro dele, que está se transformando no ódio, né? Tá, que está se transformando no rancor, tá, que vai consumir toda a alma dele e vai trazer problemas maiores para a vida dele. Mas aí, pastor, sabe o que acontece? Quando a pessoa ela guarda muito ódio no coração, muita ira, o que ela faz? Aonde que vai sair isso? Vai sair nas ações dela, nas atitudes dela. Aí começa o quê? Aí começa a boicotar aquela pessoa que ele está com ódio, não é? Aí começa o quê? A falar mal, denegrir a imagem da pessoa, né? Tentar colocar todos contra aquela pessoa. Por quê? Porque ela não resolveu a situação dela de ódio com aquele que, entendeu? Talvez ou falou algumas verdades para ele que ele não gostou, ou às vezes fez alguma coisa que ele ficou com ódio e não se... E às vezes nem sabe o que fez, né? Tu entendeu, pastor? É isso aí, não é? Aí eu tenho ódio de fulano. Mas por quê? Qual o problema? Procura a pessoa, né? Se consegue, senão a gente vai estar o quê? Carregando um morto. Quando a gente tem ódio de alguém, o que acontece? A gente carrega um morto dentro da gente. E a gente não sabe, fica carregando aquele peso, dá um monte de doenças, não é? Dá doença nos ossos, dá doença no corpo, dá doença isso, doença daquilo, e a pessoa não sabia o que são doenças emocionais.
devido a um rancor no coração. Eu falo porque uma vez, uma irmã minha, há muitos anos, a gente era solteira, ela tinha um ódio, não sei de quem era, que ela falava que era crente, ela dizia, eu tenho um ódio que só de pensar na pessoa, a minha irmã se estremecia toda. Aí a minha tia conversou com ela, falou, minha filha, você confessa esse ódio para Deus, senão isso vai te gerar mal, filha. Entendeu? E ela confessou, procurou a pessoa e se consertou. E a pessoa falou, nossa, tu tinha esse ódio de mim? Ela falou, eu tinha esse ódio de você. É o único, se consertou e ficou o único prejudicado é quem guarda o ódio. É quem guarda a ira. A Bíblia não fala assim, confessai as vossas culpas uns aos outros. Confessa. E uma pessoa rancorosa é uma pessoa amarga, né? Tudo ela vê defeito. Exatamente. Nada tá bom, né? É uma pessoa difícil de conviver, né? É isso aí. Reclama de tudo, reclama de todos, tudo ele reclama, tudo ela reclama, né? Exatamente. É uma pessoa insatisfeita. Dá pena, né? Terceiro. Dá pena. Porfias. Porfias. O que é porfias? Contenda de palavras, discussão, disputa, polêmica. Essa pessoa gosta de contender com palavras. Para ver o que o senhor, pastor? Não, tudo bem. Amém? Gosta de discutir, gosta de criar confusão. Isso aí. Tá? Amém? Gosta de disputar, faz joguinho dentro da igreja. Tá? Amém? E gosta de criar polêmica. Tá? Gosta de uma polêmica, mas não é uma polêmica para trazer edificação, não. Não. É uma polêmica para criar confusão mesmo. É isso aí. O que você queria ler aí? Aqui fala aqui, ó, porfia. A ação de brigar por algo que é alvo de desejo de outra pessoa. Quer dizer, brigando por coisa que não lhe pertence. Que não pertence. A pessoa briga, isso aqui é meu, foi eu que fiz. Gente, morre e fica tudo aí. Exatamente. Brigar por coisa, quer dizer, isso aqui é meu, isso aqui é meu, isso aqui é meu, ninguém pega, ninguém Foi eu pega. que fiz. Foi eu que fiz. Jesus. Foi meu avô que fez. Foi meu avô que fez. Não, isso aqui é herança minha. Tu pode morrer, não pode nem usufruir. Você lembra daquela igreja que estava aquele pastor? Que o você vai lembrar. Foi trocar o púlpito. Trocar o negócio do púlpito. Meu Deus, coitado do pastor, lembra? Lá tinha uma torre, aquilo lá. Era a coluna, duas colunas do púlpito, no meio do púlpito, antiga. Uma coluna aqui, outra aqui, né? Aquela coluna, e aquela cortina horrorosa. Nossa, um púlpito horroroso. Né? Uma cortina, sabe aqueles púlpitos velhos? Aquela coluna, aquela cortina horrível. E o pastor queria trazer um pouco de modernidade, né? Pro salão, né? E Deus tinha falado com o pastor, troca isso aqui por causa da idolatria. O Senhor falou que ele está ali depois de idolatria. E o povo até idolatrava, e depois realmente, né? Revelou. Aí o pastor foi lá e pimba, quebrou as colunas, mudou, tirou a cortina. Irmão, criou uma confusão com a família. Tinha as famílias lá. Acho que uma ou duas famílias, porque meu avô deu a cortina. Porque o meu avô mandou fazer as colunas. E o vô já tinha morrido em 1940 e pouco, né? E o povo lá idolatrando aquela cortina, idolatrando daquela... Amém? E o pastor quebrou tudo aquilo lá e era uma verdadeira idolatria, né? E virou aquela briga, aquela discussão, aquela contenda, amém? Por causa daquela coluna velha que estava lá. Amém? E aquela cortina horrorosa, aquele verde horroroso que estava naquela cortina. E o pastor colocou uma fotografia assim, né? Ficou lindo. Uma foto linda que ele colocou ali. Amém? Só Deus sabe que esse pastor passou. Só Jesus, Nazaré. Mas a vitória foi certa. Amém. O pastor passou mal bocado, viu? Mas, pastor, teve uma também, lembra? Na igreja que você foi pastor, numa igreja grande aí. Lembra que a dita cuja da mulher se achava a dona da igreja, a dona da cozinha? Tinha até cadeado. Ninguém entra aqui, sou eu.
Era cadeado na cozinha, cadeado no armário, cadeado na geladeira, geladeira. cadeado em tudo. Só não tinha cadeado na língua dela. Não, aí tá, aí se sentia poderosa, tá debaixo da terra. Na língua dela não tinha cadeado. Lembra, pastor? Amaldiçoava pastor. Amaldiçoava todo mundo. Eu sei dizer que nós enfrentamos uma E eu tive que enfrentar aquela situação. Aquele demônio que estava nela, aquela Tive que arrancar aquela mulher de lá de qualquer maneira. E hoje onde ela está? Não deixava ninguém fazer trabalho nenhum naquela Ninguém cozinha. entrava. E onde ela está hoje? Hoje? Debaixo da terra. Nada é Amém. nosso, tudo é emprestado. Morreu. Né? Passou pouco Tudo é tempo emprestado. depois, morreu. Morreu. Né? Tudo é Morreu e foi embora. Tudo é emprestado. Amém? Nada é nosso. Ninguém é dono de nada. Ninguém, pastor. Dono nem de nada. Nada é nosso. Ninguém é dono. Morre Né? hoje, acabou. Você sabia que você não é dono da tua casa própria? Olha, casa própria e você não é dono. Eu que comprei, é minha. Sabe por que você não é dono? Porque você tem que pagar imposto para a prefeitura. É isso aí. Amém? Então nada é nosso. Sabe, o IPTU quer dizer que aquele terreno pertence à prefeitura. Não é teu. E a prefeitura deixou você formar uma casa lá. Mas tu tem que pagar, todo mês tu tem que pagar o imposto para ela. E o dia que tu deixar de pagar, tu perde a casa, vai para leilão. Então não é Não é tua, não. Nossa, é aquilo que você paga mais. Deixa de pagar o IPTU que você vai ver se a casa é tua. Vai, Tá? Meu Deus, como Deus ensina a gente, né? Detrações. Eu vi aqui, mas Detrações. Francinete está pedindo misericórdia. Misericórdia, Fran. É melhor pedir misericórdia aqui do que ir para o inferno e pedir misericórdia lá, né? Consertar aqui. Aleluia. Eu também peço misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de mim. Amém? Que eu não entro por esse caminho, né? Deus nos guarde. Olha. Detrações. Olha. Tá? Depreciação do mérito de alguém ou algo, né? Depreciar, sabe? Menosprezo também fala. Do mérito de alguém, amém? De algo, do mérito de algo que alguém fez, né? Menosprezo, tratar com menosprezo, né? Amém? Expressão maledicente, difamação, difamar a pessoa, né? A Francinete escreveu aqui: se todos entendessem que tudo não é nosso, é emprestado, viveríamos o que Atos dos Apóstolos ensina. Com certeza. Repartia com o outro, né, pastor? Com certeza. Repartia com o outro. Hoje? Amém. Deus abençoe, Verona. Deus te abençoe, querida. Um abraço para o pastor Zé Carlos, meu amigo. Pastora Vera está junto com a gente aí. Amém? Está mandando a bênção para nós, né? Amém. Deus abençoe, querida. Tá? Então, detrações depreciação do mérito de alguém. Irmãos, às vezes, você vai com tanta alegria contar uma vitória para alguém e aquela pessoa te trata com desprezo, com desdém, né? Como se não... Isso aí não quer dizer nada. Né? É isso aí. Eu conheço um pastor que era assim. Snob, né? Snob. Amém? Você passava para ele, o relatório, você passava para ele alguma coisa bacana que tinha acontecido, que Deus tinha feito. Alguma ideia que Deus deu para a pessoa. Isso não é nada. Né? Só Deus era bom. Exatamente. Tá? E eu tive um pastor, né, que pedia relatório para mim, né? E eu fui todo feliz passar o relatório para ele. As maravilhas. Amém? Jesus tinha batizado com o Espírito Santo naquele trimestre, no primeiro trimestre de um ano aí, tá? 300 e poucas pessoas com o Espírito Santo. Amém? Tinha curado muitas pessoas. Muitas pessoas tinham sido curadas. Né, amém? E muitas pessoas levantaram a mão para Jesus, recebendo Jesus. Eu acho que foi mais 100 e poucas pessoas que receberam. Então eu falei, puxa vida, esse relatório é bom. Pô, Deus me abençoou muito, né? Porque eu fazia as campanhas, né? Fazia os cultos, os trabalhos das congregações, e a pastora Renata anotava para mim.
Isso. Amém? O que acontecia. E eu coloquei aquilo no relatório. E eu fui levar para o pastor o relatório. Relatório espiritual. O relatório que eu entendia Espiritual. que era o que mais me interessava. Quando o pastor olhou assim, ele fez assim com o relatório. Isso aí não interessa. Isso aí? Não interessa. Isso aí não me interessa. Eu quero saber quanto que entrou. Aí. Amém? É o dinheiro. Eu quero saber quanto que entrou. Quanto que você arrecadou? Falei, pastor, eu não sei porque as ofertas ficam na congregação, não fica comigo. Isso para mim não interessa. Isso aí... Quer dizer, espiritual nada. Pode pegar esse relatório aí e levar. Amém? Irmãos, eu saí tão triste. E tu era novo, né? Passou assim na... Eu era um obreiro novo. Novo, não tinha muita experiência. Não tinha muita experiência, né? Tá? E eu saí dali, eu falei, meu pai do céu, esse camarada nunca mais vai ver um relatório meu, né? Nunca mais vai ver um relatório meu. E daquele dia em diante eu não mandava mais relatório, não falava mais nada. Importante que está registrado. Tocava a minha vida e, amém? Jesus tem registrado no céu, isso que interessa, amém? Tá? Nunca mais passei relatório para homem, amém? Foi uma grande decepção que eu passei, né? Foi uma grande decepção que eu passei, né? Eu fui detratado, né? Fui detratado, amém? Depreciado. Agora eu sei o que é, né? Amém? Tá? Foi menosprezado. Mas amém, tá? Mas Jesus é bom, tá certo? Tá? E o problema é quando se torna uma expressão de maledicência, né? De difamação. Aí que é complicado. Aí já é o estado pior da detração, né? Tá. Agora vem aqui um que é muito comum dentro da igreja, amém? Muito comum, e talvez alguém está me ouvindo nesse Facebook, amém? Bota o ouvido aí, porque Deus vai falar contigo, hein? Alguém, né? Alguém. Olha aqui. Tá? Alguém, aqui ó, mexerico, não é mexerica não, viu? É mexerico, mexeriqueiro. Gosta de ver. Amém? O que é mexerico, hein? O que é ser mexeriqueiro? Deus que me né? É uma forma insidiosa de extravar as frustrações. O mexeriqueiro é o frustrado. Amém? Tá? Está a dizer mal de outros. Está a si mesmo a remexer na vida alheia. É aquele que tem que ser publicado para ganhar dimensão de verdade. Amém? Ele é capaz de falar uma mentira e transformar ela em verdade. Amém? O mexeriqueiro, ele tem uma capacidade, sabe, de distorcer a conversa. Isso mesmo. Tá? É o criador de fake news bem feito. É o fofoqueiro. Né? Tá? É aquele que tem que ser publicado para ganhar dimensão de verdade. O mexerico nunca é usado para elogiar. É somente para manchar ou denegrir a imagem de alguém. Amém? Verdade. E como ele gosta de denegrir o caráter de uma pessoa. Tá? Esse é o mexeriqueiro. Tá? O mexeriqueiro, ele é terrível. Eu vou ler até de novo, porque deve ter gente aí que tá, amém, que já está começando a ficar tristinho, né? Vai ter que se consertar, meu irmão. Amém? A Magali já foi curta e grossa, né? É o fofoqueiro. É o fofoqueiro, mas aqui fala, viu, pastor? Tem gente que diz assim, ó, olha, tu me deixa a par de tudo, tal, que se passa aí. Isso é um bisbilhoteiro e fofoqueiro. Quer saber o que se passa na casa do outro. Se está vivendo bem, se está vivendo mal, ele quer saber. Porque ele quer saber como é que tá, que é para ver, entendeu? Que é para ele ver, que é para ele sentir, entendeu? A maldade mesmo no coração. Gente ruim, né? Querer saber da vida do outro. Ele é uma pessoa frustrada. Sempre dá no face da pessoa, fuça tudo, É uma pessoa infeliz, né?
não aguenta ver a felicidade dos outros, Verdade. não aguenta ver as pessoas prosperando, Verdade. progredindo, então ele quer denegrir a imagem Isso daquela mesmo. pessoa, Ele quer saber. amém, através de fofoca e de conversa. Ele quer saber se ele tá Né? se essa pessoa está melhor do que ele. Exatamente. Né? Pô, gente. E ele, quando ele pergunta para alguém, é torcendo para ouvir que aquela pessoa tá má. Que ela tá ruim, que ela tá mal. Porque ela quer passar aquela notícia ruim para frente. É isso mesmo. Você viu fulano? Fulano tá mal, tá quase morrendo. Eu disse que ele ia morrer. E às vezes a pessoa, para pastor, Né? só tá doente, ela não tá nem com câncer, aí já fala que já tá com câncer. Aquele ali tá com Covid, já vai morrer. Que isso, gente? Às vezes a pessoa pegou o Covid, mas a pessoa não tá a ponto de morrer. O médico falou que só tem tantos dias. Não, ela tá lá, ela tá doente. Esse crente aí é o crente jornalista da Globo. Jesus, é o crente, É o crente jornalista da Globo. jornalista baratinho, Né? entendeu? Que não cobra. Criador de fake news, Pelo né? amor de Deus. Eu vou até repetir aqui de novo, tá? É uma forma insidiosa de extravasar as frustrações. Estar a dizer mal de outrem. Está-se mesmo a remexer na vida alheia. Ficar fuçando a vida dos outros. Ficar jogando verde para colher maduro. Tem muito. Vixe. Amém? A Francinete está assustada. Tu nunca viu isso, Dan? Ela está perguntando, será que tem gente assim? Não tem, Francinete. Ô, Francinete, tu vai ser vovó, Francinete. Ah, Fran. Tu tá bem velhinha, viu, Francinete? Francinete. Acaba com essa A inocência. Bíblia fala que nós estamos tem o joio e tem o trigo, minha querida. Claro que ela sabe, Renata. Ela tá, você ela tem tá onda, brincando. será que né? não tem? Amém? Tem gente, pastor, que liga para falar pro outro, olha, me passa tudo que está acontecendo aí, que eu quero saber. Me deixa a paz. Que isso? Para que saber o que está se passando na casa do outro lá? Amém. Meu Deus, nos guarda disso, Senhor. Põe os ouvidos na parede. Tem casa, pastor, que o ouvido, a orelha está na parede, grudada. A Magali respondeu para a Francinete numa inocência. Ela falou? Creio que sim. Magali, sabe nada, inocente. Magali é nova convertida. Pastor, ó, viu, Valmir? Oi. Quando eu fui para a igreja, quando eu me converti, eu achei que todo mundo era bonzinho, que não tinha futriqueiro, não tinha gente fofoqueira na igreja. Aí um dia, pastor, eu era muito inocente. Aí a minha tia falou, Renata, na igreja tem o joio, tem o trigo, tem o lobo e também tem a ovelha. Eu não imagino, mas o povo é bom. Ah, mas crente é bom, é bonzinho. Aí um dia o Senhor me deu uma palavra. Eis que eu vos envio no meio de lobos. O Senhor falou comigo. Eu falei, o quê? Deus. Fica esperta. Oh, meu Pai do Tem céu. muito lobo. Olha, Capa de ovelha. eu falei tanto Louva. que eu passei até 15 minutos da hora. E ainda falta 3. Eu vou deixar os 3 para segunda-feira. Quando mexer de quê? Mexer de... Ainda falta 3, irmãos. Segunda-feira eu acabo. Amém? Nome de Jesus. Segunda-feira eu acabo. Eu falei que a lição hoje Muito boa. é quente, né? Tem 3 aqui para me tratar segunda-feira. Amém? O orgulho, E o tumulto só. Né? Tem 2. É orgulho e tumulto. não, tem o orgulho, é assim, 2. É, o orgulho e Tem tumulto, 2. só tem 2. O orgulho E o tumulto. e o tumulto. Quer terminar agora, pastor? Vamos terminar, vai. Vamos terminar, até 6h30, vamos lá. Rapidinho, irmão. Vamos lá, até 6h30 dá tempo. Vamos Vamos aí, lá. no orgulho. Orgulho agora, orgulho. Tá? Tem 2 lados, o orgulho positivo e o orgulho negativo. Amém? A Magali, a Fran disse que você é radical. Radical não é a palavra, filha. É a Não, palavra. tu gosta das coisas certas, Magali. Quem gosta das coisas certas é visto como radical. Amém? Vamos lá, orgulho. A Francinete está concordando contigo, viu, Renata? Tá? Vamos lá, orgulho. O lado positivo do orgulho, tá? Orgulho. A palavra de Deus é assim. Positivamente, é isso aqui, ó.
sentimento de prazer. Amém? Aquela mãe, sabe, que se sente orgulhosa de ver aquele filho, amém, se formando, que passou de ano, orgulho do meu filho, quer dizer, ela tem um sentimento de prazer, né? Grande satisfação, amém? Com o próprio valor. Com o próprio valor. Com a própria honra. Entendeu? Isso. Eu digo assim, ele não se gaba, eu digo assim, ele não está com orgulho, diga assim, desprezando os outros. Não, ele está se orgulhando, graças a Deus, daquilo que ela formou o filho. Não, meu filho é bem formado, a minha filha. Né, eu tenho orgulho do meu marido. Né, pastor? Exatamente. Eu tenho orgulho da minha esposa. É um prazer, é uma satisfação, amém, de ver as coisas boas acontecendo na vida. Com humildade, né? Então esse é o lado positivo do orgulho. O lado negativo do orgulho, sentimento egoísta. Terrível. Quer ler aí? Pode ler. Não, pode ler. Admiração. Pelo próprio mérito. Amém. Eu sou eu. Eu faço melhor. Eu faço melhor. Eu sou grande. Eu sou poderoso. Eu sou mais bonzinho, amém, do que o fulano. O fulano é ruim, viu? Mas eu sou bonzinho. O crente tem que ter amor próprio? Tem que ter. Mas não ser excessivo. Isso. Tá? Se achar o tal. Excesso de amor próprio vira orgulho. Vira soberba. Vira arrogância. Quando o orgulho vira soberba, virou pecado. Tá? Então, excesso de amor próprio vira soberba, tá? Arrogância torna a pessoa arrogante. Não se humilha, sabe que está errado, às vezes no cônjuge mesmo, entendeu? Sabe que está errado ou errada, eu não vou me humilhar, não vou pedir perdão para ela nem para ele. Que isso? Seja humilde, não reconheça, não, realmente eu errei. Olha, meu amor, eu errei mesmo, você falou aquilo, entendeu? Eu não entendi, fiz isso, me perdoe. Ponto. Exatamente. Ganhou o cônjuge. O orgulho, o lado negativo do orgulho leva a pessoa a endurecer o coração. Endurecer, não, eu sou certo e acabou. Se ele quiser, ele que vem a mim. Ele que vem me pedir perdão, ele que vem a mim. Que é isso? Que evangelho é esse? Né? Exatamente. Isso é soberba, arrogância. A Ana está falando orgulho pelas conquistas adquiridas. Isso, pelas conquistas adquiridas. É o lado positivo, né? O lado bom. Né? Consegui isso, graças a Deus, o Senhor me deu condições de... Agora, quando vira arrogância, também... Ana, o meu sofá é melhor do que o seu. Amém? Francinete, o meu fogão é muito melhor que o seu fogão. Amém? Apesar de que quem tiver um fogão, quem quiser me dar um fogão novo, eu estou aceitando, porque o nosso fogão está com 2 bocas que não consegue acender. Amém? Não dá para me orgulhar do meu fogão. Fala, Renata. Diga assim, que Deus tem gente que se orgulha tanto. Eu que fiz. Eu fiz isso aqui. Eu que fiz, então é eu. Que isso? Entendeu? Graças a Deus, é a mesma coisa do emprego. Porque eu tenho esse emprego, eu consegui porque eu estudei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, que diga assim, entendeu? Se orgulha, entendeu, pastor? Mas não se orgulha com humildade. Graças a Deus, Deus me deu condições, eu estudei, né? Para hoje eu estar onde eu estou, hoje eu ganhar o que eu ganho, graças a Deus, que me deu sabedoria, me deu inteligência e capacidade para que eu pudesse adquirir esse emprego. Mas não, a pessoa fica naquela jactância que fala, naquela prepotência, a pessoa diz que não, eu tenho esse emprego porque eu estudei, eu fiz, eu ganho X porque eu fiz, eu corri atrás. Se tiver uma doença aí, tu perde o emprego. Se tu falhar naquele emprego, tu vai perder o emprego. Então, filhinho, tudo é do Senhor. Exatamente. Até o emprego que a gente tem não é nosso. Exatamente. Né, pastor? Então, tem que ser humilde. Agora, O que é? amém, esse último aqui, Qual é? olha, eu vou ser sincero com vocês, viu? Eu fui surpreendido com essa palavra aqui, amém? Tumultuar. Misericórdia. Gente que gosta de tumultuar o ambiente. Gente que gosta de tumultuar uma família. Né? O que é tumultuar? Incitar a revolta ou revoltar-se, né? Amotinar-se, fazer motim,
Desarrumar. Ficar arrumado. Olha Isso. Ó, tirar da ordem Olha aí. ou da arrumação, Olha aí. desordenar, desarrumar, Ixi, bagunçar tudo. destruir a paz, Olha aí. a tranquilidade. Meu Olha Deus aí. do céu. Nossa. Amém? Eu não sabia que a palavra tumultuar queria dizer tudo isso. Olha, teve muita gente que já tumultuou a minha vida, viu? Tentou a tumultuar a nossa, mas caiu por terra, porque Deus é maior. Destruir a paz e a tranquilidade é tumultuador. É gente que tumultua. Né? Vai pagar também. Fazer confusão de modo a querer atrapalhar os outros. Verdade mesmo. Denegrir, Amém. né? A gente querer. Perturbador. Olha aí. Pessoa que gosta de perturbar. Tirar a paz dos outros. Amém? Jesus, Caminhar de maneira desordenada, guarda, Senhor. confusa ou sem rumo, vagar, perambular. Vixe. Amém? Essa é a palavra tumultuar. Será que eu estou falando com alguém que é tumultuador? Se você é tumultuador, se conserta, meu irmão. Amém? Deus não gosta de gente que gosta de fazer tumulto, né? Fazer tumulto. Amém? Ai, meu Pai do céu. Meu Deus. Que Jesus possa falar melhor ao teu coração. Deus nos guarda, Tá? Senhor. Nos guarda. Todas essas práticas, amém? Paulo tinha preocupação de achar lá na igreja de Coríntio. Amém? E você vai encontrar muito isso no teu dia a dia, viu? Essas práticas todas aqui, esses comportamentos aqui, você vai encontrar no teu dia a dia aí, pessoas que convivem com você, até mesmo dentro da igreja. Se diz crente, tá do teu lado ali, mas faz isso. Cria isso tudo aí. Incitar até aí. Deixar a pessoa, né? Fazer com que a pessoa fique irada, né, Francinete? Isso, incitar até a ira. Tem mesmo. É isso aí mesmo, Tem, Falou tudo agora. Tira a gente Amém? do sério, é verdade. Pessoas que tiram a gente do sério. Arma, né, situações, entendeu? Faz coisas que é para tirar a nossa paz. Amém? Hoje a pessoa tira a paz, amanhã vão tirar dela. Eu sugiro que você, se você quiser complementar esse estudo, amém? Dá uma olhada na live da libertação de ontem, de quinta-feira. Amém? A palavra foi em cima disso aqui, tá? Viu, pastor? A Bíblia diz assim: e conhecereis a verdade vos libertará. Quer dizer, você está trazendo o quê? Conhecimento para nós. Né? Para que nós sejamos o quê? Libertos dessas coisas. São comportamentos que não podem existir na nossa vida. Não pode, que tá? isso atrapalha a nossa Se vida. tiver na nossa vida, tem que arrancar. Tem que ser tirado. É porque isso entristece o Espírito Santo. É isso aí. Pessoal, Deus abençoe. Amém? Da carne. A palavra hoje foi bem prática. Eu falei que seria dessa maneira. Muito tá? A segunda-feira eu volto com a escola de discípulo. Segunda-feira a gente vai encerrar, né? Na segunda-feira a gente vai para a segunda sessão, o projeto da nova visita, tá? O projeto da nova visita. Amém? Tá bom? Já estamos já no caminho do encerramento aí dessa carta de 2 Coríntios, tá bom? E nós vamos a semana que vem começar, ou segunda não vai dar, ou terça ou quarta a gente começa o ensino da primeira carta da igreja de Coríntios. Aí você vai me dizer assim, pastor, a primeira carta não tinha que vir primeiro? Tinha que vir primeiro, amém? Só que eu não tinha o material na minha mão da primeira carta. Eu não tinha achado a primeira carta. Eu tinha achado da segunda carta, amém? Quando eu achei da primeira carta, eu já tinha começado da segunda carta. Tá? Então, nós vamos aprender a primeira carta, amém? Já aprendi da segunda carta. Amém. Tá bom? Deus abençoe os irmãos e que Jesus guarde todos vocês. Pastor, você podia orar para te encerrar esse momento? Senhor meu Deus, queremos te louvar, te agradecer por este ensinamento, Senhor. Sim, meu Pai Deus. querido, que nós possamos, Deus querido, entrar, Senhor, pelo caminho, Deus amado, da Tua palavra, Senhor. Obrigado, Deus Sim, querido, meu Deus. por esse conhecimento, que nós possamos, Senhor, guardar, Pai, Sim, a Jesus. nossa vida, Senhor, desses sentimentos ruins, Senhor, desses Sim, meu comportamentos Deus. carnais.
Deus querido, tem misericórdia de cada um de nós, Senhor. Sim. E se nós, Pai amado, vê alguém, Senhor, praticando, Senhor, que nós possamos aconselhar Sim, com Jesus. amor, Pai querido. Nos ajuda, Espírito Santo, a praticarmos a Tua palavra, Senhor. Eu quero Te louvar pela vida de cada irmão que participou desta live. Senhor, Sim, esteja meu Deus. derramando a Tua graça e a Tua bênção na vida de cada um e na vida do pastor Valmir também, Senhor. Que o Senhor continue, Pai amado, usando o Teu Filho nas Tuas mãos, Senhor, com esse ensinamento, Senhor. Queremos Te louvar e Te agradecer no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, pessoal. Amém. Às 11 horas da noite estamos de volta. Oração. Na oração, Se Deus na oração da meia-noite. A oração da 0 hora. Depois só domingo, né? Na hora do culto. Que a graça do Senhor Jesus, Aleluia. grande amor de Deus, com as santas consolações do Espírito Santo, esteja sobre todo o povo de Deus, e todo o povo de Deus diz amém. 1, 2, 3. Vitória! 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 Vitória com glória, triunfo. Tchau, pessoal. Deus abençoe. Até às 23 horas. Amém.